vitória da burguesia sobre a monarquia vai implantar na sociedade novos hábitos, novas rotinas, uma nova organização social, com mudança de papéis e até mesmo mudança de hábitos. Por exemplo, os homens que até então usavam salto alto para parecerem mais altos, se maquiavam, usavam perucas, usarão outro tipo de roupas. As mulheres que trabalhavam no campo, trabalhavam nas tavernas, viviam em ambientes diferentes, que não tinham a maternidade como centro, dividiam a criação dos filhos com a aldeia, vão aos poucos sendo confinadas no ambiente do lar, no ambiente doméstico. A Revolução Industrial faz também com que exista uma exploração da mão de obra dos trabalhadores, ao mesmo tempo que surge o consumo desenfreado por coisas que até então não eram necessárias para a população. A história que a gente aprende na escola dá a impressão de que todas essas mudanças aconteceram de forma pacífica e que todo mundo concordava com isso. A verdade é que as coisas não ocorreram bem assim. E uma forma de mostrar a insatisfação com essas mudanças é por meio da arte, por meio da literatura. O livro que eu apresento para você hoje está inserido a sua narrativa nesse período histórico e apresentará uma mulher, uma heroína que não se encaixa nos novos padrões que a sociedade burguesa capitalista impunha para ela. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você hoje o romance Madame Bovary, de Gustave de Flaubert. Flaubert era um perfeccionista, um escultor da palavra. Pai do realismo, ele tinha como meta, como objetivo, colocar a realidade nas suas palavras, sem interferir na narrativa. Ele quer mostrar a realidade tal qual ela se apresentava. Flaubert, ele era um escritor perfeccionista. Ele trabalhava de 7 a 12 horas por dia e às vezes ficava frustrado com a sua produção. Ele estava sempre em busca da palavra, da frase perfeita. O livro Madame Bovary demorou 5 anos para ser concluído. E eu digo para você que não foi um dos livros que ele demorou mais para escrever. Ele, em outras obras, demorou 7 e até 14 anos para concluir, de tão perfeccionista que ele era. Do que se trata o romance Madame Bovary? Madame Bovary vai contar a história de uma jovem chamada Emma. Ela é filha de um pequeno produtor rural, ela vive numa pequena propriedade rural. Aos 13 anos, ela vai para um colégio de freiras estudar. Ela é uma amante da literatura, ela lê tudo que cai em suas mãos. E lá naquele convento, naquela escola onde ela fica, as freiras não se importam do fato dela ler, porque ela não era uma menina que dava trabalho, não era uma menina rebelde. Ao concluir os estudos, ela retorna para junto do pai, naquela propriedade rural, e continua lendo.
Então, o seu mundo é confinado nas páginas dos romances e dos folhetins que caíam em suas mãos. Um dia, seu pai sofre um acidente e vai ser atendido pelo novo médico que está ali naquele vilarejo. No vilarejo onde é localizada a propriedade rural da família de Emma, muda-se um médico chamado Charles Bovary, que é um viúvo, que também teve um casamento frustrado, com muitas rusgas entre a sua mãe e a sua primeira esposa. Um médico de uma vida, ele é inseguro da prática da medicina, ele tem muito medo de praticar a medicina. Porém, ele vai atender o pai da Emma, ele cura o pai da Emma daquele acidente, daquela perna quebrada, e ele vai se encantando com a pessoa da Emma, a ponto de, apesar do pai da Emma já estar recuperado, ele continuar fazendo as visitas àquela família. Um dia ele toma coragem, conversa com o pai da Emma, se declara para Emma, pede a mão da Emma em casamento e os dois se casam. Emma tem a ilusão que o seu casamento será como nos livros. E passada toda aquela euforia, né? Os preparativos do casamento, depois o casamento em si, depois a descoberta da nova casa. Passando aquele tempo de euforia, ela percebe que o seu casamento, ele não é aquele casamento de romances. Ela começa a ver que a sua vida como esposa é monótona, é repetitiva, e isso vai trazendo para ela uma frustração profunda. Emma vai engravidar. A gravidez vai trazer uma certa alegria para ela. Ela deseja ter um menino, porque ela começa a observar que a vida da mulher é uma vida muito presa, não pode viver nenhuma aventura, essa rotina de dona de casa. Então ela almeja desesperadamente ter um menino. Aí ela tem a sua segunda frustração. Ela tem uma menina. Quando ela olha a menina, ela vê que a menina é até feinha. Então, mais um motivo, Emma não se enquadra naquela maternidade. Depois disso, vivendo essa frustração, Emma começa a ter romances extraconjugais. Ela vai se envolver com o Dom Juan, um personagem que ele é um paquerador, ele é mais um homem que tem diversas amantes. Ele é vizinho da propriedade do Charles, do marido da Emma. Eles vão se conhecendo, tem aquela famosa cena da charrete, o romance deles fica bem escandaloso. Mas o próprio romance extraconjugal é frustrado, porque fica rotineiro, acaba se repetindo as mesmas rotinas de um casamento. O romance termina, esse Dom Juan vai embora, esse personagem vai embora para uma viagem, não leva ela pensa que ele vai levá-la embora, ele não vai. Ela continua naquela sua vidinha monótona, vai se apaixonar por um rapaz mais jovem. Aí ela se sente mais forte, porque nesse caso ela tem mais experiência, né? É um amor que chega a ser um amor platônico dela com esse rapaz. Esse rapaz também vai embora, porque ele tem a oportunidade de assumir um trabalho numa cidade maior. Então Emma é abandonada por essa paixão. E frustrada no casamento, frustrada em seus romances, frustrada na maternidade, aonde Emma vai descarregar
essa frustração no consumo, na compra, ela começa a vilipendiar, a gastar todo o patrimônio do casal. E ela vai comprar tudo, assinar promissórias altíssimas, ela vai ser enganada pelos comerciantes, porque ela presenteia os amantes com bengalas, com casacos, com charutos que os comerciantes cobram preços altíssimos. Ela é uma pessoa que não conhece o mundo, ela conhece só aquela aldeia, ela acha que o preço é justo, não é mesmo? E aos poucos as suas promissórias vão vencendo e ela tem que descobrir como pagar essas promissórias. Ela recorre aos amantes para ver se eles podem ajudá-la, eles viram as costas para ela e o fim de Emma será um fim trágico. Agora, por que Flaubert escreveu esse livro e o que ele denuncia? Em primeiro lugar, ele está denunciando essa ideia de que a mulher tem que ficar ali dentro, né? A traição, ela é condenada pela sociedade quando quem comete a traição é a mulher. O homem sempre traiu e nunca aconteceu nada com ele. Compete à mulher, a boa esposa, se conformar com o comportamento libidinoso do marido. Depois, ele critica essa ideia da maternidade obrigatória, né? Olha como Emma não se encaixa, ela não se encaixa como dona de casa, ela não se encaixa como esposa, ela não se encaixa como mãe. E isso vai gerar um escândalo. Esse livro foi tão revolucionário que o autor, Gustave Flaubert, respondeu um processo. Ele tinha que apresentar quem era Madame Bovary, que ele até proferiu a célebre frase: Madame Bovary sou eu, porque ele criou aquela personagem, não é mesmo? A sua história, ela causou um escândalo para aquela época. Ela foi considerada uma ofensa moral, pública e religiosa. Por quê? Porque ele vai condenar aquela sociedade capitalista que estava sendo instaurada. O consumo desenfreado, essa obrigatoriedade dos papéis assim pré-determinados, aonde a mulher tem que ficar, ela tem que se conformar em ser uma boa esposa, em não ter nenhuma outra ambição. A mulher tem que ter esse lado materno, ela tem que ser uma boa mãe. Sua história era tão realista que os advogados, o juiz, queriam saber quem era Emma Bovary. Por que esse livro é um clássico? Por que ele é considerado uma obra tão revolucionária? Primeiro, a forma como o autor descreve a realidade. É impossível o leitor não mergulhar na vida, no tédio da Emma Bovary. A forma como ele descreve o ambiente, a natureza, o espaço onde ela está, a sala de jantar, os passeios que ela faz, as coisas que ela pensa. A descrição dele é perfeita. A gente mergulha, a gente praticamente vê as cenas que ele escreve. Depois, na crítica que ele faz à sociedade burguesa, que confina a mulher no ambiente privado, privando a mulher da vida social. Ele critica isso em todas as páginas do seu livro. Ele vai criticar a forma como que a mulher
a forma com que a mulher é confinada no ambiente doméstico, a forma que ela é impedida de ter uma vida social. E nisso você vai ver em diversas cenas, porque o Charles, ele tem o grupo de amigos que ele frequenta para o chá, para o jogo, né? Eles têm um tipo de jogo de cartas que eles fazem para discutir a política, mas a Emma não, as mulheres não se reúnem. Elas estão sempre confinadas ou na cozinha para receber, para preparar os homens que farão visita na casa, mas elas não têm o seu grupo. Ele critica a igreja. Emma Bovary chega ao ponto de pedir ajuda a um padre diante de tudo que ela está sofrendo, de todas as suas dúvidas, suas angústias, e a ajuda que o padre dá é ridícula. Então ele faz uma crítica muito séria contra a igreja. Ele aponta que os religiosos pouco ajudavam seus fiéis em seus problemas, tanto mentais, né, interiores, até mesmo quanto os seus problemas materiais, porque a pobreza aumentava drasticamente e o discurso predominante da igreja era o de se conformar com o seu destino. Ele também vai criticar essa maternidade obrigatória, essa maternidade que dura 24 horas por dia, que a mulher não tem sossego, que vai surgir com essa revolução burguesa. Porque se a gente estuda a Grécia Antiga, nem todas as mulheres da Grécia, elas eram voltadas para a maternidade, né? Nós tínhamos as mulheres que elas eram soldados. Na Grécia Antiga, a maternidade não era obrigatória. Nos séculos 16, 17, 18, esse tipo de maternidade não existia. Ele vai criticar essa sociedade de consumo que vai fazer com que as pessoas consumam aquilo que elas não precisam, né? E a organização burguesa da sociedade, em que os papéis são rigidamente colocados e a gente é obrigado a seguir aquele padrão. Então, o homem tem um papel a cumprir e a mulher tem um papel a cumprir. Essa divisão é muito clara entre público e privado. Nesse novo tipo de família, que é a família nuclear, que é marido, mulher e os filhos. Não existe mais aquela família que era uma aldeia, em que avós, primos, netos, todos se confraternizavam e se ajudavam mutuamente. Essa é uma obra estonteante. A maneira como a solidão e o vazio da vida de Emma são abordados afeta o leitor profundamente. É marcante também porque apresenta uma heroína nada perfeita. Tudo faz dessa uma leitura viva que nos provoca, tornando impossível sairmos dela da mesma forma como entramos. Eu convido você a conhecer essa heroína, Emma Bovary, e tudo que Gustave de Flaubert escreveu. Espero você na semana que vem com mais uma resenha aqui no nosso canal. Tchau!